Um verdadeiro amor, sua vida não tem mais. Estamos de volta no Antenados na Geral. Estamos falando sobre pessoas armadas no ambiente da igreja por causa de segurança. Antes era, claro, falamos aqui situação de tesouraria, às vezes durante o expediente, por causa da oferta. Mas hoje muitas pessoas arrombam, entram nas igrejas para roubar instrumento musical, caixa de som, microfone. E aí, alguns pastores botam câmeras para se munir, mas tem outros que querem, dependendo do valor, tem instrumentos, né, e equipamento musical que vale muito dinheiro mesmo, que enfim, é melhor para o cara colocar alguém armado ou não. O que vocês acham de ter pessoas armadas? Pastor David, o que tu acha no ambiente da igreja por causa de segurança? Então, hoje tá demais isso, né? É tão triste você ver que pessoas estão ali para roubar a igreja ou até mesmo furtar, como eu estava citando aqui. Você chega na igreja, quando você está ali dentro, não tem mais nada, não tem bateria, não tem teclado, tem contrabaixo. Como é que você vai fazer o culto? Em 1998, a sede da nossa igreja sofreu um furto desse. Nós chegamos na igreja para cultuar a Deus, tomamos um susto porque vimos o portão aberto, a porta estava aberta. A única coisa que eles não levaram, acho que eles não conheciam de instrumento musical, foi a bateria. Não levaram a bateria, então a bateria é cara, é uma marca muito importada. É barato, fala que é barato, porque se estiver vindo ele não ganha. O mais caro dele era a bateria e não levaram. Não levaram, boa, André. E aí, o que o pastor acha? A gente tem que zelar pela integridade física das pessoas que estão ali dentro como administradores daquilo que Deus nos coloca à mão. Então, tem empresas de segurança privada que você pode contratar e colocar ali na frente. Eu não acho interessante ter um irmão da igreja, porque ele é policial, ele fica ali apaisando armado. Eu acho isso, não acho isso legal. Mas eu acho interessante a igreja, sim, contratar uma empresa de segurança. E, normalmente, os assaltos não acontecem na igreja. O camarada chega ali, armado, e assalta e leva o caixa da igreja. Normalmente o que acontece é um furto. Ninguém está presente e quando a pessoa chega lá toma uma surpresa porque a igreja foi furtada. Então, há uma diferença no roubo e do furto. Então, acho que a igreja deve se prevenir, botar câmera de segurança. Agora, ficar ostentando uma arma na cintura não é legal, porque o próprio membro ele vai se sentir desconfortável com aquela situação, porque quando você chega no banco, a primeira coisa que você se depara é com uma porta que está ali travando, né? Só vai liberar para você entrar se você não estiver com nenhum objeto de metal, ou se o próprio agente privado ali, ele não apertar o botãozinho, porque muitas das vezes ele que aperta o botãozinho para te travar, para ver se você está com alguma coisa. Então, nós já ficamos desconfortáveis por ver um segurança ali, porque se houver um assalto, a primeira coisa que vai ter é o quê? Troca de tiro. Agora, você imagina, você está dentro do culto, o pastor está pregando, aí o camarada chega armado, e aí tem um segurança, e pá daqui, pá dali, meu Deus do céu, que tragédia. Então, se a igreja pode contratar uma segurança privada e colocar do lado de fora, ali onde chegam os carros, estacionamento, é diferente do que uma pessoa ficar do lado de dentro armada. Eu sou da opinião, sim. Se a igreja tem condições de dar esse conforto para os membros, essa segurança, na hora deles saírem, porque o que acontece muito é roubo de carro nas portas das igrejas, está acontecendo isso demais, botar uma segurança do lado de fora, não dentro da instituição. Porque o bandido ele não vai chegar lá e vai render o pastor na frente de todo mundo e vai lá para contar as ofertas com o pastor. Não vai fazer isso, não vai. Não. Pastor, qual é a sua opinião sobre isso? A minha opinião, eu acho que se a igreja tem condições de pagar um segurança, ela pode ter segurança. Também concordo com o pastor David. Eu acho que dentro do templo, eu acho que não deve ter ninguém armado. Tá? O estacionamento lá fora. Bíblia, tá bom, né? Tá? Também concordo com ele. Agora, lá na nossa igreja, beira de pista, principal, é muito perigoso. O que acontece? Todo mundo passa ali e vê. Então, normalmente, quando acaba o culto, é perigoso. Sempre tem um assalto, sempre tem alguma coisa. Então, é bom, se a igreja pode pagar, pague um segurança para tomar conta, para estar ali, eu concordo. Agora, dentro do ambiente de culto, é muito perigoso. Pastores, segura essa aqui. Pastores, eu sou diácono de uma igreja aqui no nosso bairro, estava com muito tempo com dificuldade financeira e tudo, estava orando para Deus abrir uma oportunidade de emprego. Recebi uma proposta para ser segurança de um motel. Aceito ou não aceito? E aí, pastor? Boa pergunta, né? Boa pergunta. Vamos lá, é muito da consciência da pessoa. A gente tem que entender isso, né? Eu não vejo problema nisso, não, porque se a pessoa ela trabalha como segurança, ela vai morrer de fome. Poxa, consegui um emprego no motel, não vou trabalhar e vou ficar com fome, entendeu? Eu acho assim
que o cristão ele vai brilhar onde ele estiver. Não significa que ele vai ser segurança do motel, que ele vai ficar entrando no motel, que vai participar do que acontece no motel, que vai ver filme pornográfico do motel. Não, ele pode estar ali e ser luz ali, né? Agora, quando ele arrumar uma coisa melhor, né? Porque ser segurança do motel não é uma coisa muito boa, aí ele parte para uma outra situação. Eu tenho ovelhas que trabalham em motéis, né? Como camareiras tudo. Olha só. E são ovelhas exemplares, trabalham na igreja, são bênçãos dentro da igreja, vivem um casamento feliz, são pessoas direitas no casamento, e quando surgir uma coisa melhor, elas vão partir para uma coisa melhor. Eu também tenho eu tenho uma que falou, né? Porque tem gente que não fala, tem vergonha de falar. E é mãe de uma criança linda, e esposa de um homem só, dá exemplo como serva de Deus dentro da igreja, e o pão que alimenta ela advém do trabalho dela. E é uma empresa que ela trabalha lá legalmente constituída, ela não está num boteco de esquina, num motel desse de esquina, que você sabe que tem motéis, e não sou eu que vou alimentá-la, não é o irmão que vai alimentá-la, porque o crítico que critica, ele está ali como julgador daquela pessoa, mas não vai ser ele que vai alimentar aquela pessoa. A gente não está aqui fazendo apologia a você trabalhar e depender do pecado. Eu vou trabalhar na boca de fumo agora como um aviãozinho, porque eu tiro o pão dali, o pastor David está falando. Não é isso que eu estou falando. Exatamente. Né? A gente está falando de uma empresa que é conhecida no município, que é conhecida no estado, tem um CNPJ, tem um contrato social, você está trabalhando ali através de uma carteira de trabalho assinado, você tem fundo de garantia, INSS, você tem os direitos trabalhistas. Então, se você está trabalhando no motel, não vejo pecado, e tem membro da minha igreja trabalando. Eu vou agora, pedir para ela largar. Prostíbulo, né? Prostíbulo. É questão que aí profissional. vai muito, né? prostíbulo não é. Não, mas uma coisa que eu quero levantar, principalmente meu irmão, para mim é muito questão também, embora eu concorde também com os pastores, mas eu acho assim, quem tem que dar essa resposta não é o pastor Alexandre, não é o pastor David, é a consciência também dele. Vamos lá, ele é diácono da igreja dele. Querendo ou não, mesmo ele trabalhando aqui, as pessoas sabendo, às vezes o cara passa dirigindo na frente de um motel ou dentro de um motel, não sei o que, aquele cara do diácono da igreja está trabalhando aqui, é um pouco complicado, não tem jeito. Para nós que queremos carregar a nossa cruz, tem muita coisa que a gente abre mão. Não que eu esteja falando, abra mão disso, mas se você já está perguntando, ou você se incomoda, conversou com um pastor, com a sua família, você tem que conversar com as pessoas que estão próximas de você. Porque a gente está um pouco longe, a gente não entende. Agora, se é uma coisa que te incomoda muito, por ser diácono também da igreja, aí, querido, é a sua consciência, porque não é simples, você está vendo muita gente da igreja entrando ali, né? Jesus, talvez Deus te colocou ali para isso, irmão. O cara vai ver, o irmão está lá, não vou mais no motel. O erro não é de quem trabalha lá no motel. Eita, o erro é de quem vai. É verdade. Eu trabalhei numa empresa, Herme Macedo, já falhou há muitos anos, fui vendedor lá, e era uma equipe de vendas. O meu gerente me colocou para vender, na época, consórcio de televisão, de ar-condicionado, muitos anos atrás. E a minha área era vender motel. Motel da Rio Petrópolis, da Presidente Dutras. E me colocou como uma vendedora. A gente tinha que entrar nos motéis para vender. Eita Deus! Entendeu? E aí, a consciência às vezes bate, né? Como é que você vai entrar? Como é que vai fugir da aparência do mal? Entendeu? Mas é interessante. Se ele não pode ser segurança, eu era vendedor. Invalida isso. Eu sou taxista, não posso levar um casal para o motel se ele pedir para ir no motel? A minha sorte é que eu não ia só de noite. A minha sorte é que eu vendia de dia, mas tem gente que entra no motel de dia. Entendeu? Porque no meio evangélico estão demonizando demais o motel, né? Mas eu conheço um pastor que ele sofreu um assalto. Ele sofreu um assalto e ele teve que dormir durante um bom tempo no motel. Então. Porque ele não sabia de onde tinha havido o problema. E já vi muita gente se prostituir, principalmente no Rio, tem muito isso, em grandes hotéis 5 estrelas, hotéis. Exatamente. No motel. Então, assim, aquilo, acho que é aquilo que o pastor falou. O erro é de quem? É de quem está prestando serviço ou de quem está indo lá para fazer coisa errada? Às vezes eu viajando, que eu viajo muito, vou para o Rio Grande do Sul, Maceió, a gente tem várias congregações fora, São Paulo, procuro um hotel e não acho. Eu já dormi em motel.
Porque não tinha lugar para dormir. Meia-noite, 1h da manhã, entrei no motel e dormi no motel. E fez alguma coisa demais, pastor? Não, eu estava com a minha esposa. Glória a Deus. Jesus, Então, glória a glória a Deus. Deus. Eu não fui lá com Revelações, aquela Renato. intenção, mas Aproveitou em seis. aconteceu, né? Rolou, né? Uma glória a Deus. Deu um tiro pra... Foi toda revoada, peguei tudo. Vamos rápido break, depois a gente volta, mas olha que interessante. A gente vai debater sobre isso também no outro bloco, tem muita coisa ainda pra gente falar. Fica com a gente, não sai daí. O Antenados volta já já. Siga e não para.